Que mais? Ovos mexidos, aquela tipo rabanada, mais ou menos assim, né? Aquela French toast, que é aquela torrada, né? Sei. Que sofrimento aí os missionários, né? E aquela sausage, como fala sausage? Linguicinha. Linguiça, E uma batata, tipo uma batata moída e frita, assim. Bem, antes... $2. Antes de fazer inveja demais, então vamos voltar à aula. Vamos voltar à aula. Eu vou começar, então, a gravar, tá? 1, 2, 3. Usei hidratante. Está gravando. Ai, menina, pior que eu tô longe de casa, não tem. Peraí, tá gravando, viu, Michele? Sim, eu tô tudo bem, mas o povo pode saber. Aqui estamos com um problema com mosquitos e aqui veio uma sugestão do hidratante, mas eu tô longe, não tem hidratante aqui. Peraí. Antes da Michele começar, deixa eu só falar aí. Gente, se tiver possibilidade de ligar seu vídeo, por favor, faça. É tão bom quanto dando aula e você está vendo os carinhos das pessoas, tá? Tá somente quando realmente seu Wi-Fi, seu Wi-Fi tá meio ruim, né? Aí você desliga o vídeo, mas deixa o vídeo ligado na medida possível. Obrigado. Vai lá, Michele. Muito bom ver todos vocês, gente. Ok, vamos lá. Então, nós estávamos falando da consequência, né? Que a gente pode olhar uma crença e enxergar lá na frente qual vai ser a consequência disso, né? Por exemplo, uma crença de que a mulher tem menos valor do que o homem. Então, essa crença gera várias consequências. E Johan geralmente dá uma aula excelente sobre o valor da mulher. E a gente vê as consequências dessa crença, tá? Que a mulher muitas vezes por menos oportunidades de trabalho, menos oportunidades de ministério, muitas vezes na questão da violência doméstica, tudo isso a gente vê como consequência dessa desvalorização da mulher, que está lá numa crença de que a mulher não é tão não tem tanto valor quanto o homem. Mas ok, alguma dúvida sobre essa parte da cosmovisão? Podemos seguir. Ok, então vamos lá. Vamos começar a falar. Isso é a base de tudo aquilo que a gente faz, tem que ser baseado numa cosmovisão bíblica. Então a gente tem que cuidar das nossas raízes, das nossas crenças, esse solo da nossa cosmovisão, para que a gente possa realmente ter frutos que condizem com a verdade e não frutos mentirosos, tá? Frutos que não dão vida. Então, a partir de uma cosmovisão bíblica, então eu vou apresentar agora uma forma da gente trabalhar com crianças em risco, famílias, comunidades, que se chama desenvolvimento comunitário. É outra escola da Jucum, Escola de Desenvolvimento Comunitário, vamos ter agora em Belo Horizonte, começando em agosto. E vamos falar um pouquinho sobre o que isso significa e como nós podemos trabalhar nessas questões. Um minutinho só. Sumiram aqui meus slides. Ok. O que é desenvolvimento comunitário? Tá? É o Ministério de Reconciliação, trazer pessoas mais próximas de glorificar a Deus, ao viver um relacionamento justo com Deus, consigo mesmo, com outros e com o resto da criação. O alvo é sermos plenamente humanos, o que Deus nos criou para ser. Recentemente eu ouvi a Christine Kolbe falando sobre essa questão de desenvolvimento comunitário. Basicamente, ela falou que desenvolvimento comunitário é cosmovisão bíblica aplicada. É uma aplicação de uma cosmovisão bíblica. Então, como você vai fazer na prática, colocar em prática uma cosmovisão bíblica, as ações, elas vão ser feitas através dessa
forma de pensar e de trabalhar, chamada desenvolvimento comunitário, que é para trazer reconciliação, para trazer as pessoas mais próximas de glorificar a Deus através de relacionamentos justos. Deus nos criou com 4 relacionamentos fundamentais: com Deus, conosco mesmo, com o próximo e com a criação. Tá? E o alvo do desenvolvimento é para nós sermos plenamente humanos, plenamente aquilo que Deus nos criou para ser, e não sermos simplesmente como animais e também não sermos simplesmente anjos ou espíritos. Deus nos fez humano, Deus colocou em nós tanto físico quanto espiritual. Tá? Vamos olhar como é que isso tem a ver com o nosso trabalho com crianças em risco. Qual a causa da pobreza? Quando eu pergunto isso, o que você diria que é a causa da pobreza? Tá? Algumas pessoas diriam que é a falta de recursos. Né? Não tem recursos suficientes. A terra não produz o suficiente para todos. Tá? De acordo com o que você crê, se você crê que é falta de recursos a causa da pobreza, o que você acha que vai ser a solução? Se a pessoa acha que é falta de recursos, o que a pessoa vai fazer? Como que a pessoa vai ajudar as pessoas que estão passando por uma situação de pobreza? Quem pode colocar no chat? Pergunta de novo, Mi. Então, se você acredita, sua crença é que a causa da pobreza é falta de recursos. Qual a consequência dessa crença? Como é que a pessoa vai trabalhar? Qual é a solução para a pobreza? Se o problema é falta de recursos. Educação para geração de recursos, o que mais? Não tem, por exemplo, o problema, vamos falar uma coisa que a gente fala muito do Brasil. O problema do sertão, da pobreza no sertão, é que não tem recursos. Qual que vai ser a nossa solução? A gente vai dar recursos, correto? Se a gente acha que a pobreza, a raiz da pobreza está em falta de recursos, a gente vai dar recursos. Então, você vai realmente... Vamos pensar, deixa eu voltar aqui. Estou colocando o seguinte: imagina que nós somos convidados a ajudar uma comunidade que está passando por pobreza material, lá no sertão do Brasil. Ou você pode imaginar uma comunidade que que você conhece, tá? Tem pobreza. Se você acredita na sua crença, eu não estou falando que isso aqui é a verdade, tá, gente? Isso aqui são crenças sobre a pobreza. Se você acredita que o problema da pobreza tem origem na falta de recursos, qual que vai ser a solução que nós vamos trazer para essa comunidade? Nós vamos trazer doações, não é? Nós vamos trazer dinheiro, nós vamos fazer campanha do agasalho e dar recursos. Qual que vai ser a consequência disso? Vai solucionar o problema? Talvez ali no imediato, mas a longo prazo, não. O que isso vai gerar a longo prazo? Eu acredito que os governos mundial tinham que ter um consenso entre todos eles para melhorar a situação. Sim, mas muitas vezes os governos vão apenas enxergar a parte material. Eles muitas vezes não vão ver a pobreza como algo que tem a ver com os relacionamentos quebrados. Se a pessoa crê que existem os recursos, mas a distribuição é desigual, ela não está igualitária, qual que vai ser? O que esse governo vai fazer? Vai forçar as pessoas a distribuir a riqueza. Vai ter impostos altos para forçar que os ricos compartilhem com os pobres, certo? Para ter um equilíbrio aí nas coisas.
Vai solucionar? Não vai. Porque isso não é generosidade verdadeira, não lida com o coração egoísta das pessoas que vão manter a riqueza para as pessoas. Se a pessoa acredita que a origem da pobreza está na ira dos espíritos, dos deuses, a pobreza existe porque os deuses, os espíritos estão zangados. O que eles vão fazer para solucionar? Vão fazer aquela macumba básica, por exemplo, né? Vão fazer oferendas para os espíritos, vão tentar apaziguar esses espíritos. O que isso vai gerar? Mais pobreza. Porque ao invés de usar esses recursos para alimentar a família e tudo, está colocando em algo que ainda está indo para falsos deuses, aí tem toda a questão espiritual no meio e tudo mais. Se a pessoa acredita que não existe um sentido, simplesmente é o caos, as coisas do universo, não tem como prever, você não vai nem querer solucionar a pobreza, porque você não tem nem por onde começar. Bem? Então, gente, essas são todas explicações para a pobreza que muitas vezes elas são pequenas demais, tá? Existe uma parte espiritual da pobreza? Sim, existe raízes espirituais da pobreza, com certeza. Não são espíritos ou falsos deuses, claro, mas existe o pecado, existe a preguiça, existe coisas espirituais que podem influenciar a questão da pobreza. Existe falta de recursos em alguns lugares? Sim. Existe, tem lugar que realmente você tem que usar muita irrigação para trazer ali aquela terra, tudo. Mas muitas vezes a gente tem uma percepção que falta recurso, quando na verdade a gente precisa usar a criatividade para poder trazer à tona aquilo que já está ali. Deus criou um mundo em que existem ordem, beleza e abundância, né? Eu sempre gosto de falar muito sobre o mercado em Lixinga, em Moçambique. Né? Quando eu fui lá dar aula na Escola de Fundamentos e Educação, a gente foi visitar o mercado. Eu saí maravilhada. Eu saí tirando foto de tudo. E os meus colegas estavam, por que você está tirando foto de tudo? Eu achei lindo o mercado de Lixinga. Eu muitas vezes, principalmente no Brasil, as pessoas falam, na África é muita pobreza, as pessoas não têm nada. E tem meio que essa visão da África como simplesmente um lugar cheio de pobreza. Ali eu vi um lugar cheio de riqueza, gente. Tá? Você vê as pessoas que estão trabalhando. Você vê a fome e o cuidado que eles colocam os alimentos, as bananas todas empilhadinhas, o alho todo empilhadinho assim, bonitinho. O arroz parecia dunas, fazia pirâmides assim. Você sabe o que eu tô falando, Lori? É realmente bonito, você vê a beleza, você vê ali a abundância. Aí eu descobri que as pessoas têm a sua machamba, tem a sua horta no quintal de casa. Produz os próprios alimentos. Gente, a melhor batata doce do mundo encontra-se em Moçambique, tá? Só quero colocar aí a propaganda. Quem quiser comer, vai lá visitar a Lori, tá? Porque realmente vale a pena. Grande abundância. Falta recursos, sim. Não estamos dizendo que tem pessoas que passam fome, é muito difícil, sim. Mas a terra é muito boa. Tem como produzir muitas coisas ali, tá? E tem muitos recursos que já tem muitas coisas ali crescendo. Tá? Existe a distribuição desigual? Existe. Tem pessoas que têm muito, outros têm pouco. Se você olhar a fortuna do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, acho que estava avaliada, não me lembro se era 287 milhões ou 187 bilhões, né? Não me lembro se era 187 e 287 bilhões de dólares. É muito dinheiro, é muita desigualdade para uma pessoa só ter tudo isso. Mas, então não vamos negar que existe essa distribuição, mas isso não isso não explica totalmente a pobreza. Não é só porque está desigual. Existem outras questões. Existem questões espirituais que também existem. Um pequeno vídeo para vocês chamado Generosidade, do Bible Project, tá? E aqui nós vamos ver
algumas questões relacionadas à pobreza e qual a origem da pobreza através de uma visão bíblica. Tá? Então, eu vou compartilhar agora. Deixa eu tirar esse negócio. Estão me ouvindo ainda? Sim, a todo vapor. Vamos lá. Então, depois, aqui eu queria que a gente comentasse sobre o que a gente vê sobre as raízes da pobreza de uma forma bíblica aqui nesse vídeo. Amém? Favor, comentar no chat, tá? Estão ouvindo? Imagine your friend. You arrive and there's lots of people, decorations, food and drink. There's enough for everyone. When you're hosted by someone that generous, you don't have to worry about your needs. You can just enjoy yourself and focus on the people around you. Yeah, that's what a good host wants for her guests. And this is the picture of the world that we find in the Bible. Creation is an expression of God's generous love. He's the host, and humans are his guests in a world of opportunity and abundance. And we're called to keep the party going, to spread his goodness. This is a beautiful picture. But it's not the way people experience the world. Rather, we find a world of scarcity and struggle. Jesus grew up in that kind of world. Under military occupation, people losing their land or families to debt and poverty. And yet, he would say things like this. Look at the birds. They don't store up food for themselves, yet they have enough. Or consider the wildflowers. They're beautiful and abundant, and they don't stress about their existence. And you all should live that way too. But surely Jesus knew that things don't always work out. I mean, sometimes there really isn't enough. And Jesus did experience poverty firsthand, but through the story of the Hebrew scriptures, which claim that our scarcity problem isn't caused by a lack of resources. Rather, the problem is our mindset that God can't be trusted. Maybe God's holding out on me. Maybe there isn't enough, and maybe I need to take matters into my own hands. And once we're deceived into that mindset of scarcity, we can justify the impulse to take care of me and mine before anyone else. And that leads to envy, anger, violence, and a world where it seems like there's not enough. The party's a battleground. But God seems to experience his generosity. And so he chooses one people, the family of Abraham, and he promises to give them the abundance that he wants for everybody else. God will provide what they need. All they have to do is trust his generosity. And through them, the whole world will see how generous the host really is. But that's not what happens. Abraham's descendants, the Israelites, enter a land of abundance, and they promptly forget the host who gave it to them. They act like it's all theirs, and like there's not enough. And it leads to war and Israel's self-destruction. If I were the host of this party, I think I'd just give up. But God doesn't give up. What he does is surprising. He gives another gift. Another gift. Yeah, but this gift is different. What God gives is himself. All right, Jesus, the host himself, comes to join in on the spoil party. And notice, Jesus lives with the conviction that there is enough, and that our generous host can be trusted. His mindset of abundance allowed him to live sacrificially and generously, even
Temos que mudar a nossa forma de ver as coisas, nossa mentalidade deve mudar, investir não só nos recursos, mas primar pelo desenvolvimento intelectual e espiritual acima de tudo. Primar pela reconstrução do caráter. Muito bem. Sermos mais generosos. Deus, Ele deu o seu melhor e nós muitas vezes damos o que sobra. É mudar a nossa mentalidade de olhar o mundo com olhos de escassez para realmente começar a olhar como o nosso anfitrião preparou para nós um banquete. Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então, viver a partir dessa mentalidade de que ele já proveu para nós, ele vai continuar provendo. Ele é digno da nossa confiança, tanto na nossa vida como na vida das crianças em risco com quem a gente trabalhar. Né? Deus fez tudo. Aí, vai sacanear de novo. Até sacana, né, meu? Nesse Deus que é generoso e que faz tudo com abundância. Amém? Pensar naquilo que é de boa fama. Amém. Então, vamos olhar agora alguns princípios de desenvolvimento comunitário, tá? Como a gente pode ajudar a erradicar essa pobreza que tem tantas coisas dentro dela, inclusive mentalidade, raízes espirituais, a questão. A pobreza é um resultado da queda que afetou nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com a criação. Então está aqui o homem, o relacionamento com Deus foi quebrado, com nós mesmos, com o próximo e com a criação. O pecado corrompeu todas as coisas, pessoas, a criação, relacionamentos e sistemas, inclusive sistemas de governo, inclusive sistemas que nós usamos para poder abençoar e ministrar as pessoas muitas vezes, se nós não estamos fazendo de uma forma que está alinhada a uma cosmovisão bíblica. Pobreza é o resultado de relacionamentos que não funcionam, que não são justos, que não geram vida, que não são harmoniosos ou prazerosos. Tá? É a ausência de shalom em todos os sentidos. A nossa resposta, princípios de desenvolvimento. Primeiro, Jesus é o nosso modelo. Tudo que nós fazemos com crianças em risco, com comunidades, com pessoas que podem estar passando uma experiência de pobreza material, a gente baseia no modelo que Jesus deixou para nós. A transformação, o desenvolvimento começa em nós. Então a gente tem que realmente deixar ouvir de Deus, deixar Ele nos transformar para a partir daí trabalhar junto com as pessoas. O alvo do desenvolvimento são as intenções de Deus para aquela pessoa, para aquela comunidade. O alvo não é fazer com que Guiné-Bissau fique igual ao Brasil ou igual a Portugal. Não. O alvo não é que o Brasil fique igual aos Estados Unidos. Não. O alvo é que Moçambique seja o Moçambique que Deus sonhou. O Brasil seja o Brasil que Deus sonhou. A Guiné seja a Guiné que Deus sonhou. Né? Então, assim, levando em conta as nossas características culturais que refletem o coração de Deus. Aquela parte da nossa cultura e da nossa cosmovisão que realmente mostra quem Ele é. Tá? E não é simplesmente ter mais dinheiro. O alvo do desenvolvimento não é ficar rico. Não é que, essa criança, essa família estava em risco, agora eles têm dinheiro, está tudo bem. Não. O alvo é que essas pessoas vão estar mais próximas das intenções de Deus. Cada comunidade é única. Não existe uma receita que dá para todos, tá? Não existe... Igual, gente, eu dou muita risada quando eu vou nas lojas e vejo, assim, uma blusa que é tamanho único. Eu falo, peraí, como assim? Não existe tamanho único para uma blusa. Porque, veja bem, meu corpo é bem diferente do corpo da Fernanda. Então, assim, não tem como ser igual. Tá?
não existe tamanho único. Da mesma forma, cada comunidade é única. Então, a gente tem que, no relacionamento com essa comunidade, saber e ouvindo das pessoas, ver quais são as necessidades ali, o que é que Deus já está fazendo ali, para daí pensar as respostas que nós podemos ajudar a trazer com parceiros dessa comunidade, tá? Precisamos ouvir de Deus, obedecer e não desistir. Isso é algo que Darlene Cunningham, cofundadora de Jovens com uma Missão, sempre bate nessa tecla. O David Hamilton também. Ouvir de Deus, obedecer e não desistir. Então, no nosso trabalho com comunidades, tanto estar sensível à voz do Senhor, sermos obedientes àquilo que Ele está nos falando, e não desistir, sermos persistentes, gente. O trabalho de desenvolvimento, ele leva tempo, ele não acontece do dia para a noite. Então, antes, vamos tomar um café? Eu tenho esse slide aqui para pensarmos na importância dos relacionamentos dentro do desenvolvimento comunitário, tá? Então, nós temos que prezar relacionamentos. O desenvolvimento, muitas vezes, acontece de forma informal. É você ir tomar um café com a pessoa, ouvir essa pessoa. Não é sobre o seu projeto, o seu ministério que vamos fazer e não sei o quê. Não. É sobre esse trabalho de conhecer as pessoas de forma pessoal, informal, de sentarmos juntos à mesa e realmente fazermos a vida juntos, tá? É sobre pessoas e processos, não programas e resultados. No início, Deus. Lembremos que o Senhor já está trabalhando em todas as comunidades, mesmo no povo mais não alcançado. Deus não abandonou esse povo à própria sorte 100%. Ainda existem resquícios da graça dele. Ainda existem coisas que ele colocou na cultura que apontam para o verdadeiro Deus. Exemplo, o livro Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Tá? Então, assim, como nós podemos somar ao que ele está fazendo? Você e eu, nossa organização, a Jocum, o nosso projeto, não somos a salvação. Jesus é a salvação. Nós não estamos indo lá, entrando, e por causa que nós estamos lá agora, sim, Deus vai nos usar, amém, amém. Mas quem faz o projeto, quem faz a intervenção, quem faz o trabalho maior é Deus. A história que o Johan sempre conta do ratinho e do elefante, né? Que todo mundo parou para ver a... Eu acho que eu não estou contando a história muito certa, Johan, mas que todo mundo parou para ver o elefante passar e o ratinho estava junto e o ratinho achava que, olha, todo mundo está parando para mim. Não. Né? A mesma nessa, vou só explicar, nessa metáfora, Deus é o elefante, nós somos um ratinho, tá bom? Realmente quem traz a transformação é o Senhor. Nós apenas podemos participar junto com Ele. Tá? Deus continuará a agir depois que você for embora. Deus não começou a trabalhar só apenas quando você chegou. Deus já estava trabalhando na vida dessas pessoas, Ele já estava fazendo. Nós chegamos num ponto e provavelmente vai ter um ponto em que você vai embora. Se ali não é a sua comunidade de origem, é possível que um dia você vá embora. E nesse ponto não significa que agora eles estão abandonados à própria sorte, não. Deus vai continuar a agir, Deus vai continuar a trabalhar. Amém? Encontre pegadas do reino, comece com o que eles já têm. Quais os dons, habilidades e recursos existem ali naquela comunidade? Muitas vezes a gente chega com o olhar de somente olhar quais são as necessidades. Sim, a gente não ignora as necessidades, mas tenham olhos para ver aquilo que já existe. Quais são os dons, habilidades e recursos que estão ali? Às vezes nós queremos trazer uma máquina super especial, importada, super tecnológica, porque isso vai ajudar muito essa comunidade, que vai fazer toda a diferença, mas depois de um ano, essa máquina vai estar parada, porque ninguém sabe como consertar.
quando quebra a máquina. Ao invés disso, nós podemos trabalhar com as pessoas locais. Eu me lembro, teve uma viagem que nós fizemos para um país da África e uma das pessoas na equipe levaram roupas. É errado levar roupas? Não, não é errado. Se você está sentindo o coração, Deus está falando, vamos levar. É muito comum fazer isso. Mas, na verdade, chegando lá, eu comecei a pensar assim, poxa vida, tem todo um comércio aqui de roupas. E tem roupas lindas. Tem as capulanas são uma coisa assim, é um sonho ver, né? E, na verdade, às vezes, ao invés de trazer essas roupas de fora, a gente poderia usar os recursos locais. Por exemplo, você quer ajudar as pessoas a terem roupas? Ok. Vamos usar os tecidos que já estão ali, vamos conversar com pessoas que são locais, que têm habilidade de costurar, muito melhor do que eu, por exemplo, né? Vamos falar a verdade, né? E vão fazer uma roupa que é muito melhor e mais adaptada à cultura e ao gosto local. E você vai estar ajudando a economia local, você vai estar ajudando as pessoas a entenderem que eles têm um propósito e que eles têm a capacidade, Deus deu a eles dons e habilidades para poder fazer tudo isso, tá? Uma vez na restauração, a gente foi fazer uma ceia de Natal e uma igreja prometeu a ceia. E no dia a ceia não chegou, mas a gente não tinha feito nada, porque a gente ia receber dessa igreja. Só que como na Jocum Belo Horizonte nós tínhamos várias casas, a igreja tinha levado para casa refúgio, Carla. Eu acho que você não estava mais. Levaram para casa refúgio, outra casa, em outro bairro. E aí nós ficamos lá esperando. Quando a gente poderia ter trabalhado junto com as pessoas dessa igreja, feito a ceia junto, inclusive descobrimos que tínhamos 2 frangos no freezer que podíamos assar para fazer a ceia, porque daí precisamos olhar o que tínhamos, porque não recebemos. Então, assim, quando a gente não olha o que já existe ali, a gente quer trazer tudo de fora, com bom coração, com boas intenções. Mas vamos aprender a olhar o que já está ali, quais aspectos da cultura refletem a verdade. Fazer com pessoas e não por pessoas. Ter um espírito de paternidade, de caminhar juntos, de relacionamento, ao invés de paternalismo. Paternalismo é quando você dá, e a outra pessoa só recebe. Tá? Participação é a chave para qualquer processo de mudança. As pessoas que estão recebendo algum benefício têm que estar envolvidas no processo, envolvidas nas decisões o máximo possível. Se queremos sustentabilidade, se queremos que esse projeto, que esse ministério continue, temos que incluir a comunidade. Tá? Seria muito bom que nossas equipes de Jocum, de curto prazo, entendessem isso e trabalhassem com quem já está no local, para então trazer uma transformação mais a longo prazo. Que simplesmente faz uma coisa, aquilo acabou, pronto. Mas perguntar aquilo que é necessário ali naquela comunidade. E cuidar com o complexo de divindade. Achar que nós é que temos que fazer pelas pessoas, que eles não são capazes, nós somos como Deus, que agora nós temos a solução. Não é verdade, isso não reflete o coração de Deus. Devemos fazer com as pessoas. Não fazer nada por ninguém que ele possa fazer por ele mesmo. Eu sempre falava para os meninos, não tem ninguém na casa restauração, né? Muitos deles vinham com essa mentalidade de escassez, de miséria. Eu falava assim, não existe ninguém que é tão pobre que não tenha nada para dar, e nem tão rico que não tenha nada para receber. Todos nós temos algo para dar, e todos nós temos algo para receber. O tipo de intervenção vai depender do momento da comunidade, tá bom? Toda a comunidade tem aqui essa parte cor-de-rosa, seu nível pré-crise. Eles estavam bem, eles estavam na medida do possível quando não tem uma crise. Por exemplo, o Haiti antes do terremoto.
tá? De 2010. Estava tudo certo, maravilhoso? Não, existia muita miséria, muita pobreza, pecado, tudo aquilo que a gente tem falado estava ali, animismo, etc. Exploração das pessoas, tá? Tem um nível pré-crise. Mas as pessoas tinham uma forma, um sistema de vida. Quando a crise do terremoto aconteceu, isso foi interrompido. As pessoas não tinham mais o trabalho, as pessoas não tinham para onde ir. Você pode, eu estou usando o exemplo do Haiti no terremoto, mas nós temos, por exemplo, a pandemia. Quantas pessoas, o nível que as pessoas tinham antes da pandemia, aí perderam o emprego na pandemia, ou perderam o seu pequeno negócio que tinham por causa da pandemia, do Covid, alguma coisa assim. E aí foi esse momento de crise, tá? Você pode olhar isso aqui pensando numa família. O pai perdeu o emprego, ou aconteceu uma tsunami e eles tiveram que sair dali, ou aconteceu uma guerra. Esses são exemplos de crise. Iniciou a guerra lá na Ucrânia, o pessoal lá da Ucrânia tinha seu nível, aconteceu a crise, eles se tornaram refugiados em outro país, ok? No primeiro momento depois da crise, a gente vai estar nessa parte aqui do alívio. A gente vai estar dando os primeiros socorros para a pessoa, tá? A pessoa acabou de ter um acidente, sofreu um acidente na sua frente, você não vai estar perguntando: olha, eu gostaria de te ajudar, mas eu não posso porque eu não posso fazer nada por você que você não possa fazer por você mesmo. Então, por favor, se levante e cuide de você mesmo. Não. Nesse momento de crise, nós vamos estancar o sangramento, parar de sangrar. Então, é aquela necessidade imediata, sem suprir essa necessidade, a pessoa vai morrer. Ou essa comunidade vai cair na miséria total, ter que ir embora, alguma coisa assim, tá? Nesse momento é alívio, é você dar a comida. No Haiti, no primeiro momento, a gente limpou muita coisa. Tinha um pessoal que estava na clínica, cuidando dos que estavam doentes. E nós demos pacotes de comida, suficiente para uma família por um dia. Nessa parte do alívio, você tem alguém que está dando e alguém que está recebendo. Os papéis são bem claros assim. Tá? Só que tem o seguinte, o alívio ele deveria ser raro e por tempo curto. Então, por exemplo, nós estamos, sei lá, vamos levar uma sopa para o pessoal que está na rua. Tá, alívio, imediato. Só que depois. O que acontece muitas vezes é que a gente continua fazendo alívio, a gente continua dando doações, dando, quando na verdade a gente deveria ter passado aqui para essa fase amarela, reabilitação. A reabilitação é como se fosse a fisioterapia. Você vai trabalhar junto com a pessoa. No alívio, a pessoa está lá, estatelada no chão e você está fazendo tudo, tá? Na reabilitação, você está trabalhando junto com a pessoa para chegar ao nível pré-crise. Então, você está olhando os recursos locais, tá? Você está vendo o que é que já tem ali e você está trabalhando junto com a pessoa, tá? Você ainda pode estar dando alguma coisa, mas não é mais você é o provedor, ele é o receptor. Os dois trabalham juntos. E depois, então é feito com as pessoas. Depois que já chegou no nível pré-crise, você vai crescer mais ainda, glória a Deus. Vamos para a área do desenvolvimento. Vamos usar esses dons e habilidades para crescer e desenvolver ainda mais. Quer dizer ficar mais rico? Não necessariamente. Quer dizer estar mais perto das intenções de Deus. Tá? Até chegar ao nível da transformação, que é mudar os sistemas da sociedade que criaram essas condições ruins em primeiro lugar. Tá? Estamos bem? Cuidar para que todos possam participar, olhar para quem pode ter uma maior vulnerabilidade, precisa de ajuda para participar. Tá? Entrar como aprendizes e permanecer como hóspedes. Entender o nosso papel como agente de transformação, com humildade, prontidão para aprender,
dar lugar às pessoas locais e lembrar que todos somos pobres de alguma forma. Sempre cavar o solo perguntando por quê, buscar as raízes do problema e não cuidar apenas dos frutos, das ações, daquilo que a gente enxerga. Trabalhe para perder seu emprego. Significa promova, desenvolva líderes locais. Pense em soluções locais. Evite o paternalismo, custe o que custar. Tá? Realmente busque desenvolver pessoas que são daquela comunidade, que estão ali para a vida toda e que vão poder fazer a diferença dia após dia depois que você for embora, continuar o trabalho, continuar a transformar a vida de crianças em situação de risco. E aqui meus contatos. Ok? Dúvidas? Michele, muito obrigado. Você poderia comentar, expandir só um pouquinho sobre essa questão de como paternalismo cria dependência e destrói a iniciativa das pessoas? Tem um perigo disso? Poderia só dar uns exemplos e mencionar isso um pouquinho? Porque às vezes em nossos projetos nós temos a tendência de fazer as coisas para as pessoas, pelas pessoas. Nós precisamos encorajar que eles tomem iniciativa. Expande um pouquinho esse poder. Olha, essa questão, gente, do paternalismo é realmente algo que a gente erra muito, mas com muito boas intenções, tá? Nós estamos lendo o livro Quando Ajudar Machuca também? Sim, então você vai ver isso muito no livro. Realmente é falado muito. O que acontece? É muitas vezes confortável para nós, aqueles que não estão numa situação de pobreza material, de simplesmente fazer as coisas práticas, tá? E ficar nesse ciclo do paternalismo, fazendo pelas pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, muitas igrejas, ministérios. Eu já fiz, gente, tá? Antes da Jocum, simplesmente assim, tem pessoal de rua, vamos fazer alguma coisa por eles. Qual a solução? Sopa! Queremos levar sopa. Todo mundo quer levar sopa. Quem vê pensa que o pessoal em situação de rua ama sopa. Não é bem assim a realidade, tá bom? Desculpa se você leva sopa, Deus abençoe, mas o que eu estou falando é o seguinte. Existem perguntas a serem feitas como: por que essa pessoa está em situação de rua? Cadê a família dessa pessoa? Onde é a casa dessa pessoa? Quais os fatores que levaram ela ali? Quais são os relacionamentos que essa pessoa tem que podem ajudar essa pessoa a sair da rua? Quais são ministérios que a gente pode estabelecer parcerias para que essa pessoa possa se curar desse vício de drogas ou do álcool, para poder voltar a ter uma vida? Então, a gente pode, às vezes, ter um início de alívio, mas logo depois a pessoa tem que fazer a escolha por si mesma de querer mudar. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, vou dar um exemplo ali de Jocum BH. Nós temos a equipe que vai para as ruas. Me lembro disso da minha aula no Crianças em Risco com o Ioha. De não simplesmente dar um lanche, vamos levar um lanche para eles. Então a gente faz aquele lanche, cachorro quente, alguma coisa e dá para eles. Não. Nós vamos levar um lanche para compartilhar. Significa nós vamos levar um lanche para todos nós. E ali nós vamos sentar junto com eles e comer junto. Vocês estão vendo a diferença, gente? Vocês estão vendo a diferença que isso faz para uma pessoa? E eventualmente até mesmo o que é que ele vai trazer para o lanche. Tá? Talvez não é sempre assim na pessoa em situação de rua, mas uma comunidade, vamos fazer um bolo de aniversário. Então vamos lá, a equipe da Jocum faz o bolo e a gente leva o bolo e o refrigerante e os copos e todo mundo com o bolo. Não. Quem é que faz bolo na comunidade?
Será que não tem ninguém ali que faz bolo? Sempre tem boleiro, né? Sempre tem alguém que vai fazer bolo, que tantas às vezes muito melhor que aquele bolo de caixinha que a gente vai fazer, porque a gente não tem tempo, que vai fazer rápido para só dar conta do recado. Tá? E às vezes, não, mas não tem, tá, mas alguém tem a farinha, tá, mas alguém tem o ovo, tá, mas alguém tem o leite, então vamos juntar. Eu gostava muito quando eu levava os meninos para pescar. Eu levava os meninos saindo de madrugada, 4 horas da manhã, eu e um monte de meninos, no meio das ruas de Belo Horizonte, pegando ônibus para ir pescar na Lagoa Várzea das Flores. Nunca pegamos um peixe, gente, mas eles aprenderam muitas coisas, tá? Por exemplo, eu organizava da seguinte forma: cada um tem que trazer e vai ser responsável de alguma coisa, porque lembra, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada para receber. Então, um era responsável das varas, ele tinha que saber que todas as varas tinham anzol, tarará. Outro era das iscas, então ele ia atrás de pão, linguiça de cachorro quente, salsicha, e ele criava minhocas o ano todo esperando a oportunidade de pescar, gente. Então, ele trazia as minhocas, então ele era responsável de organizar e trazer as iscas. Eu fazia o lanche, mas tinha alguém que era responsável de carregar o lanche. Né? Então, aí tinha outro que carregava as bebidas e tinha que dar um jeito da bebida não ficar quente. Então, a gente amarrava e deixava jogada assim na água, as garrafas PET, para deixar um pouquinho mais fresco, porque gelo era muito difícil para ficar até lá. Aí aí teve o Daniel, Carla, que decidiu ir de última hora. E falou, mas e agora, meu Deus, eu não tenho um trabalho para ele. Aí eu pensei, falei, já sei. Ele vai ser o fotógrafo. Daniel, você vai ser o fotógrafo. E dei para ele a máquina e ele ia te dar foto. Então todos tinham algo para fazer. Nunca pegamos um peixe, mas eles aprenderam que eles têm algo para dar. De uma forma simples. Essa é uma lição entre muitas que eles aprenderam isso dentro do contexto da casa de restauração e tudo mais. Mas a ideia é de fazer junto. De sempre se perguntar o que é que o outro está trazendo. E não pensar que só você tem tudo, só você que tem que dar conta de tudo. Tá? Então, dessa forma, a gente está criando uma cultura em que todos enxergam que eles têm também algo para contribuir. Mesmo que seja algo pequeno, não importa o tamanho da coisa, mas que todos participam. Entendeu? Faz sentido, Johan? Tá bem? Faz. Obrigado. Alguém pediu para você postar de novo o slide com seu contato. Sim, vou colocar. Aí tira uma foto aí do contato enquanto isso. Sim, mas vai estar no seu coisa esse. Vai estar no Classroom. Nós vamos postar de todo jeito. Mas para quem quer, tira uma foto. Uma foto linda aí de você, Michelle. Deixa eu ver qual foto que eu fiz aqui. Essa aqui é em Moçambique. Foi mesmo? Que legal. Essa é em Lixinga. Tá. Não então, é Nampula, Lixinga. Aí os dados da Michelle, seu WhatsApp continua com o número? Continua com o número do Brasil. Então, Michelle, muito obrigado por tudo isso aí. Eu sei que é uma pincelada somente, mas o pessoal que está lendo o livro vai poder encaixar as ideias aí. Tem vários materiais, como esses videozinhos e tudo aí, que vai ajudar demais. Então, muito obrigado, Michelle. Fica mais um pouco para orar por você no final. Amém. E podemos orar agora? Pode ser. Vou orar por você agora, mas a Genete ainda vai compartilhar algumas coisas. Só para eu poder ir dormir, gente, porque eu ainda tenho que estar na sala de aula amanhã às 8. Então, tudo Hoje bem. às 8. Oremos pela Michelle, mas não vai embora o restante, tá? Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso que tivemos com a Michelle. Abençoa ela no sono dela, o restante de trabalho, na sala de aula, tanta coisa. Muito obrigado que realmente ela teve a possibilidade de estar conosco. Queremos abençoá-la em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, muito bom ver todos. Por favor, entre em contato. Feche sua tela, por favor, Michelle. Obrigada. Beijo. Isso. Então, Janete, o palavra está contigo. Tchau, Michelle.
Ela já foi, eu acho. Foi, ela foi dormir. Foi Tá dormir. falando. É, então, que bom, né? Que bom ter uma aula assim com a Michelle. Sempre gosto muito quando ela dá aula. Ela é fantástica em explicar as coisas. Então, eu tenho algumas coisas sobre para casa e uma sobre o livro. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de ler o livro. Realmente é um livro um pouquinho mais difícil, palavras são mais difíceis, é um pouquinho mais técnico também. Então, se você, na verdade, não consegue ler todo o livro, mas leu alguns capítulos, então faz como chama? Um resumo sobre esses capítulos que você leu. Não deixe de participar deste seminário porque você não está conseguindo ler o livro. Mas nós temos, por exemplo, agora 3 meses. O próximo aula vai ser só em setembro. Nós vamos ter esse intervalo. Então, você vai ter mais tempo. Realmente, o livro vale a pena de ler por completo. Se você não conseguiu ainda, você tem um pouquinho mais tempo, então tenta fazer. Mas se não dá, não é uma coisa de, você precisa agora parar o cursinho online inteiro porque não deu. Dá para entender? Então, temos o próximo livro. E deixa-me share screen. Deixa-me ver. Compartilhar a tela. Então, nós tínhamos escolhido para o terceiro livro A Grande Lacuna, mas é muito difícil de achar, então falamos, olha, pode também ler o livro Constrangido pelo Amor, do Heidi Baker. Aí descobrimos que ela, então, deixou um PDF de graça para escolas para missionários. Então, podemos ler de graça. Então, o PDF está aqui, de graça. Então, esse realmente é o terceiro livro. Agora, se alguém preferir, já ter a Grande Lacuna e prefere ler, pode também. Não tem problema. Pode também ler os 2 livros, não tem problema. São livros ótimos, então vale a pena de ler, mas então, pelo menos, temos um livro, uma escolha, uma opção que é de graça. E ajuda muito, né? Ter o PDF é de graça, então não precisamos ter desculpa que não tinha dinheiro para comprar. Tá bom? Então lembre que temos agora 3 meses o intervalo, né? Então dá para gastar um pouquinho mais tempo. Se você não fez ainda, seria bom de tentar planejar, por exemplo, uma tarde por semana, uma noite por semana, para ler e para fazer as tarefas da aula e tudo, para ficar tudo em dia, né? Então, se você faz isso regularmente, por exemplo, coloca cada quinta-feira à noite ou sexta-feira à tarde, ou algum horário por semana para ler e para fazer essas tarefas, você vai se sair muito bem com todas as tarefas e os livros. Tá bom? Com certeza. Tem algumas coisas também, por exemplo, o filme Nefares, né, sobre tráfico humano, uma boa parte já assistiu. A ideia era assistir antes dessa aula, mas se não assistiu ainda, assiste no próximo final de semana, pega um grupinho de pessoas. É um filme pesado, algumas pessoas não conseguem assistir, não tem problema, você não é assim, faz parte do currículo, mas se você fala assim, olha, eu não aguentei, nós vamos tirar os pontos de todo jeito,
mas converse com alguém sobre essa questão, porque é uma realidade que em muitas comunidades a gente encontra essa questão, exploração sexual, tráfico de pessoas e assim adiante. Então é muito importante entender. Tá. Alguém está perguntando... Eu assisti o vídeo, é muito forte mesmo, é muito forte, mas eu assisti até o fim. Mas a gente tira uma lição dentro daquele vídeo. Com certeza. Obrigado. É o filme que está no Google Classroom, é Nefarious. Alguém está perguntando? Também alguém perguntou por que temos este intervalo. Desde o início já tínhamos colocado que vai ser abril, maio, junho, intervalo de 2 meses, que tem as férias, né? Tem em julho, o junho, final de junho, início de agosto, então decidimos para ter esses 2 meses, em julho e agosto, não ter esse seminário. E vamos continuar em setembro, outubro, novembro. Tá bom? Essas datas já estão fixas. Como também estamos fazendo ao mesmo tempo um seminário em inglês, aí no hemisfério norte é as férias de verão. Sei que no sul não é, mas aqui é. Então nós vamos também tentar tirar umas férias, eu e Janete, imagine só. O entrego dos livros, o segundo livro, faça isso o mais rápido possível, não espera até daqui 3 meses. O terceiro livro, então, eu acho que é 1 semana antes da próxima aula. Tá bom? Então, gente, nós vamos nos encontrar, então, daqui 3 meses, mas os pequenos grupos vão começar daqui uns 5 minutinhos. Então, um intervalozinho rapidinho. Eu já mandei para os facilitadores alguns pontos, uns 6 ou 7 pontos que pode estar pensando com o seu grupo. Então, toma a oportunidade de pensar e processar tudo isso aí. Okay? Então, também esse intervalo não quer dizer que nós não podemos mais usar o WhatsApp, né? Eu acho que nós estamos encorajando. Por favor, continue em contato um com o outro, especialmente nos pequenos grupos, com seu facilitador, no WhatsApp, nos pequenos grupos. É muito importante. Isso mesmo. Então, como essa oportunidade, a Fernanda vai dar luz logo, então manda foto para todo mundo, tá? Quando bebezinha nasce, viu? Deixar. Ok. Tudo bem. Então, graças a Deus, vamos então ir para nossos grupos pequenos e os facilitadores voltam daqui uma meia hora, 23 minutos, né? Então, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima reunião e um ótimo intervalo das aulas, né? Tchau, gente. Beijo. Tá bom. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal de rua, vamos fazer alguma coisa por eles. Qual a solução? Sopa. Queremos levar sopa. Todo mundo quer levar sopa. Quem vê, pensa que o pessoal em situação de rua ama sopa. Não é bem assim a realidade, tá bom? Desculpa se você leva sopa, Deus abençoe, mas o que eu estou falando é o seguinte. Existem perguntas a serem feitas como: por que essa pessoa está em situação de rua? Cadê a família dessa pessoa? Onde é a casa dessa pessoa? Quais os fatores que levaram ela ali? Quais são os relacionamentos que essa pessoa tem
que podem ajudar essa pessoa a sair da rua. Quais são? A gente leva o bolo e o refrigerante e o copo e fica lá. Por isso, muito obrigado que realmente teve a possibilidade de estar conosco. Queremos abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigada, muito bom ver todos. Por favor, entre em contato. Feche sua tela, por favor, Michele. Obrigada. Beijo. Isso. Então, Janete, claro, está contigo. Tchau, Michele. Ela já foi, eu acho. Foi na minha. Tem um PDF, é de graça, então não precisamos ter férias. Alguém está perguntando? Também alguém perguntou por que temos esse intervalo. Desde o início já tínhamos colocado que vai ser abril, maio, junho, intervalo de 2 meses. Bom, gravado está, vamos para alguns pequenos. Os pequenos grupos estão aqui, né? Então vamos lá, pequenos grupos, ativar. Vamos lá. Ah, filho, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Até eu te mandar uma foto, quero ver se hoje eu vou de novo. Tá, ontem eu fui, foi muito legal. Oi pessoal, então como é que foi? Alguém quer dar uma opinião aí ou falar sobre a reunião? Creio que foi uma benção, né? Eu também estou concluindo o livro e vi o vídeo, realmente marcante a história e creio que a gente pode estar depois também compartilhando alguma coisa. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Vou passar para o business.
Então, vamos tentar ver se a gente consegue rodar os pequenos grupos agora. Se for possível, tudo bem, se não, eu vou deixar alguns parecer meu aqui. E cada um faz seu trabalho. O meu trabalho em relação ao livro, eu vou entregar ao pessoal. E vai ter downloading your chats now. You can hear about it, and after we can talk about something. But I believe it's very important in our team. In our team is very important for us. When you see this situation, all right. The little alright. Oi pessoal, então como é que foi? Alguém quer dar uma opinião aí ou falar sobre a reunião? Creio que foi uma bênção, né? Eu também estou concluindo o livro e vi o vídeo, realmente marcante a história, e creio que a gente pode estar depois também compartilhando alguma coisa. E um forte abraço a todos, que Deus abençoe. That's my party band. Alright. Goodbye for everybody. We can see you later. And I expected about everything. It's God so good, and we can help more and better. Bye.